Quero que você abra a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 15. Olha que taça bonita hoje. Vou tomar água até com o dedinho levantado assim. Lucas capítulo 15. Vamos orar antes de ler? Feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor está aqui. A tua presença é real no nosso meio. Meu Deus, fala conosco. Nós precisamos entender a tua voz, nós precisamos entender a tua palavra, nós precisamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para tratar com a gente nessa noite. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, mas queremos compreender tudo aquilo que é a tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 15. Eu vou ler do versículo 1 ao 7, mas eu quero comentar sobre o capítulo 15 de Lucas depois, tá? Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola: se tem alguém de vocês que tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até que a encontre. Quando a encontra, fica muito contente com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo, que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que 99 pessoas boas, que não precisam se arrepender. Amém? Olha para cá, o capítulo 15 de Lucas, ele fala da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida e fala do filho perdido. Eu ouvi uma colocação esses tempos atrás e me fez refletir bastante, que fala a seguinte coisa: a ovelha, ela se perdeu, e a Bíblia diz que o pastor, ele foi procurar. A dracma se perdeu e a dona de casa, ela foi procurar. Mas o filho pródigo, ele quis se perder, e por isso não teve que ir atrás dele, ele teve que se arrepender e voltar. Isso aqui é muito interessante a gente refletir antes da gente entrar profundo na mensagem, porque às vezes isso acontece dentro da igreja, e nós precisamos entender isso. Uma igreja madura, uma igreja que entende quem ela é, ela começa a enxergar de forma diferente. Por exemplo, nós não podemos ser o tipo de pessoa que fazemos de tudo para se perder e queremos que seja corrido atrás de nós. Porque a Bíblia ensina uma coisa: quando aquele que quer se perder, esse com a mesma perna que ele foi procurar o erro, ele também tem que com a mesma perna voltar para buscar o caminho certo. Mas a Bíblia nos ensina de uma maneira muito clara que a igreja, como olhando para Cristo e vendo em Cristo um exemplo a ser seguido, ao qual deve ser o nosso proceder no nosso dia a dia, ela diz muito claro uma coisa, sabe? A palavra de Deus, ela fala muito claro qual deve ser a nossa postura como igreja. Entender o amor de Deus, o tanto que Ele quebrou paradigmas para ir atrás de alguém que precisa, e o como nós devemos também proceder no mesmo caminho. A Bíblia diz assim, que Jesus, ele estava comendo e perto de pessoas de má fama, de pecadores,
de pessoas que cobravam impostos, pessoas que não tinham uma boa fama na sociedade. E os fariseus e os mestres da lei, que eram os religiosos, quando eles olharam para Jesus e viram Jesus conversando com esse tipo de gente, eles falaram uma frase que eu até grifei aqui no meu esboço. Diz assim: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Cara, eu lembrei da mensagem da semana passada, quando eu li. Quem lembra da semana passada aí? Do fermento e da farinha. Você está entendendo que Jesus, ele se misturava com quem tinha má fama, mas não para ser influenciado, mas sim para influenciar. Eu vejo que quando os religiosos, aqueles que estudavam a lei, estudavam a palavra, e viram Jesus no meio de gente de má fama, eles começaram a criticar. Você sabe o que acontece, queridos? Isso aqui nós devemos entender de uma forma muito clara. Muito, mas muito clara. Jesus, ele não teve medo de críticas para fazer o que era certo. Ele não ligou para a sua reputação. Ele não se importou com o que iam falar dele. O problema de nós, eu digo nós como igreja, é que nós se importamos demais com o nosso eu. Nós somos muito apegados com o que vão falar de mim ou o que vão pensar de mim. Isso acontece com a gente quando a gente começa a se entregar para Deus. Isso acontece com a gente quando nós já estamos andando com Deus. Eu me recordo que quando eu comecei a caminhar com Deus, eu tinha uma amiga muito próxima, e ela me ligou uma vez e ela me disse assim: eu já entendi, você está indo na igreja por causa de mulher, tenho certeza. Aí outro falava assim: eu não sei o que você está querendo. Dentro da minha casa eu recebia críticas. Você era muito mais da hora quando você não ia na igreja. Você era muito mais legal quando você não caminhava com Jesus. Então, entende uma coisa. Muitos, quando recebem críticas, param de caminhar na direção exata. Porque você vai receber críticas. Você vai ser criticado. Vai ter pessoas que vão apontar para você e vão falar assim: agora então você é crente? Agora então você está na igreja? Você aprontou até ontem, agora você está querendo fazer o que é certo? Vai ter quem vai apontar para você e falar isso. Então a gente vai receber crítica. Mas você sabe o que eu pensei? Quando eu comecei a conhecer a Cristo, eu falei assim: eu não estou nem aí. Porque eu sei na verdade o que eu estou sentindo. Eu sei na verdade o que eu estou recebendo da parte de Deus quando eu comecei a conhecer a Jesus. O que eu estou sentindo aqui dentro, ninguém sabe. Então eu não estou nem aí para as críticas. Assim também deve ser a nossa postura quando também nós já estamos caminhando com Cristo. Por quê, queridos? Às vezes a gente está muito importando com o nosso eu, com o que vão falar, o que vai ser, sabe, com a nossa postura, com a nossa reputação, a gente costuma pensar demais na gente, demais excessivamente, ao ponto de, às vezes nós se privarmos de fazermos o que é certo para Deus, por pensar demais no que possam falar de nós, ou até mesmo as nossas limitações que nós colocamos em volta da gente. Só que quando eu olho para Cristo, pensa uma coisa: se você é filho do Deus Altíssimo,
Raciocina comigo. Você é filho do Deus Altíssimo. Você vem para a terra. Você manifesta em carne. Você sabe quem você é. A Bíblia diz que Jesus, ele era adorado por anjos no céu. Ele estava na criação. Ele participou de tudo. Ele sabia quem ele era. Agora pensa. Ele sabia do seu propósito e do seu amor manifestado para alcançar aquele que estava se perdendo. Mas ele iria se deparar com pessoas que iriam criticar. Jesus foi chamado de beberrão. Jesus foi chamado de comilão. Jesus foi chamado de endemoniado. Você está entendendo? Chamaram ele de endemoniado, que ele fazia milagres pelo poder de demônios. Só que ele tinha uma coisa muito clara. Ele sabia o seu propósito. Ele sabia o que ele estava fazendo. E por isso não importava a crítica, não importava se iriam, muitas vezes, denegrir a imagem dele, porque ele sabia o que ele veio fazer na terra. E nós, como seguidores dele, nós, muitas vezes, querido, não podemos se importar com o que os outros vão dizer, ou com a nossa carne, ou com o nosso achismo. O que é certo tem que ser feito. O que é correto tem que ser seguido. E Jesus, ele, sabendo da sua missão, sabendo daquilo que ele precisava fazer para alcançar o perdido, ele não está nem aí para as críticas. Ele não está nem aí para o que falam dele. Porque ele sabia que ele estava no caminho certo. Aí ele vira para os discípulos. Olha só que coisa interessante. E para todos aqueles que estavam ali, ele conta uma parábola. Ele fala assim, se um homem que tem 100 ovelhas, perder uma se perde, esse homem não vai atrás? Ele vai atrás até achar. E quando ele encontra, ele pega essa ovelha, coloca nos ombros, chega em casa, chama todo mundo e fala, olha só, eu encontrei a ovelha que estava perdida, vamos cear, vamos se alegrar, vamos celebrar todos juntos. E ali Jesus diz que há mais festa no céu quando uma ovelha perdida se encontra, do que quando 99 boas ficaram ali e não se perderam. Eu quero lançar uma palavra desafiadora ao teu coração. Olhando para Cristo, como igreja, que tipo de igreja temos sido? Nós estamos apenas confortáveis, muitas vezes sentado, trabalhando, usando todo o nosso tempo ao nosso favor? Porque, por exemplo, o teu trabalho, ele é para você. O teu estudo, ele é para você. O lazer é para você. Tudo na nossa vida, e a maioria do que fazemos são para nós. E o quanto do nosso tempo nós pensamos em dedicar ao próximo, por amor a Deus? Quanto você separa do seu tempo, na sua semana, para dedicar a alguém? Como igreja, como pastor dessa igreja, Deus colocou uma palavra no meu coração hoje, desafiadora, para ser ministrada na tua vida. Porque, queridos, eu sempre digo isso, devemos trabalhar, que nem nesse curso mesmo que vamos lançar, que nem doido estamos trabalhando. É errado? Não. Fora isso,
tenho minhas representações, tenho igreja, tenho compromisso como presidente do conselho da cidade, tenho um monte de coisa. Mas eu não posso dar desculpa, em nenhum momento que eu estou tão ocupado, para deixar de lado o que mais importa para Deus, que é servir uma pessoa. E às vezes a gente se ocupa tanto, a gente se atarefa tanto, a gente se entupeta tanto de coisa, que o que mais importa de verdade, a gente não faz. Às vezes a gente está tão atarefado, estou corrido, estou na correria, com alguém que você conversar, vai falar assim, nossa, eu estou no corre, nossa, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, tá, beleza, ok, você tem que estar sim, mas espera aí, a tua vida não é só isso, não é só o teu corre, não é só as tuas coisas. Nós que somos cristãos, você sabe por que nós somos chamados de cristão? Sabe ou não? Sabe por que você é chamado de cristão? Para ser imitador de Cristo. Você é chamado de cristão para ser um imitador. E nós devemos aprender esse princípio. Jesus, ele não liga para o que fala dele. Ele sabe que tem uma ovelha se perdendo. E ele vai fazer de tudo para resgatar aquela ovelha que está se perdendo. Nós devemos olhar isso como igreja, eu e você como igreja, nós devemos entender isso, gente. Se nós queremos viver uma revolução nessa cidade, estava falando hoje cedo com a equipe aqui dos evangelistas, falei assim, gente, nós dentro de Matão, se tivermos frequente nos cultos de domingo das igrejas, 3.000 pessoas, somando todas é muito. Onde estão as 77.000? Tem muita gente aí fora. Tem muita gente do nosso lado. Tem gente pertinho de você, que está sofrendo, que está precisando, que está padecendo, mas muitas vezes a gente não tem coragem para parar, olhar para essa pessoa e falar assim, eu tenho algo na minha vida que eu posso compartilhar com você que pode mudar a tua história. Eu tenho Jesus Cristo na minha vida. A gente tem a coisa mais preciosa do mundo, que é a palavra, que é Jesus. Nós temos a coisa mais preciosa da face da terra, mas ela não é para ficar dentro de nós, ela é para ser compartilhada com pessoas. Escuta uma coisa, para um pouquinho de olhar para o teu umbigo e olha para o lado. Para um pouquinho de olhar só para as tuas dores, como se só você sofresse no mundo, como se só você precisasse correr na face da terra. Tem alguém do seu lado. Você sabe o que acontece quando a gente desperta para servir? Acontece uma coisa. Quando nós despertamos para servir, na maioria das vezes nós percebemos que o nosso problema é tão pequeno e nós somos tão reclamões, que nós começamos a se levantar e ser diferente. Lembro uma vez, eu olhei para o Hélio, eu lembrei, o Hélio da Márcia foi fazer uma visita, falou assim na volta, pastor, e eu achei que tinha problema, hein? Você sabe qual que é a importância de se levantar? Porque quando você fala de Cristo, quando você começa a ser mestre e ensinar, aquilo que você fala começa a se tornar mais vivo dentro de você. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia, um amém? Então, queridos, aprenda uma coisa. Primeira lição que eu tiro é olhar para o lado, é ver que tem alguém que precisa. Você vai perceber que tem no seu Facebook, em vez de você ficar que nem um maluco girando o feed, olhando story, porque às vezes a gente fica parece um doido, né? O dia inteiro assim, ó. Não pode dar uma paradinha aqui. O dedo está até Instagram. Aí com o TikTok é mais rápido ainda, né? Que é o tempo. Daqui a pouco vai dar até a síndrome do TikTok.
o dedo assim, ó. Daqui a uns tempos você vai ver gente assim, ó. E aí, você olha lá, se sentindo depressivo, sentindo triste. Você olha alguém que perdeu alguém. Você olha uma pessoa mal. E às vezes a gente é capaz de nem entrar no Face dessa pessoa, mesmo que a gente não conheça, e colocar assim, ó. Escuta, se você precisar, eu estou aqui. O evangelismo ele pode ser virtual hoje. As pessoas estão ali. Oi, Jesus ia onde as pessoas estavam. Sabe onde as pessoas estão muito hoje? Internet. Você pode falar de Deus lá tranquilamente. Use o seu tempo para ser útil, para servir alguém, para falar de Cristo para alguém. Você pode fazer isso a qualquer momento. Qual é o problema? Mas nós precisamos começar a olhar para o lado. Nós precisamos ser a igreja que entende que tem um Jesus que desceu do céu para nos servir e que fez de tudo enquanto esteve na terra para alcançar todos. E que ainda hoje transforma a vida, que muda vidas. E nós conhecemos esse Jesus e não compartilhamos esse Jesus. Olha só a segunda coisa que eu aprendo. Que quando o pastor ele resgata a ovelha, ele chega em casa com a ovelha no ombro e faz o quê? Celebra junto com todos. Você quer ver uma coisa transformadora? Nós precisamos se tornar uma igreja que celebra quando uma ovelha perdida, ela é salva. Nós não podemos ser uma igreja que quando entra alguém ali dentro, por exemplo, entrou uma prostituta ali, não vai chegar nem perto, hipócrita. Nós temos que celebrar. Chegou um travesti, nós temos que celebrar. Chegou o dono da boca, nós temos que celebrar. Nós temos que ser a igreja que celebra quando alguém está perdido, passa por aquela porta e aceita Jesus. Nós temos que ser aquele que quando alguém põe o pé aqui dentro e fala assim, olha, meu casamento estava arrebentado e hoje eu encontrei Jesus, eu tenho minha vida restaurada. A gente tem que ser a igreja que abraça, que celebra. Mas uma igreja que não gosta de celebrar, que fica de mimimi, ciúminho, ai, chegou o novo, ai, agora só dá atenção para o novo, pastor. Dá o cajado aqui. Porque tem, você acha que não tem? Você acha que eu não ouço nos corredores? Ai, chegou o novo. Ai, só dá atenção para o novo agora. Ai, meu Deus do céu. Tira o violão de perto de mim, que senão eu dou. É porque você não entendeu que tem que ser igreja que celebra quando um perdido se arrepende. Você está entendendo? Então, quer dizer, a fila anda. Você chegou, foi bem recebido, glória a Deus. Está de pé, edificou, agora me ajuda a abraçar o novo, e para de falar de quem chega. Enquanto a igreja é cheia de mimimi, ela está com ele. Se era para estar me ajudando. Mas está com mimimi. Mas dá uma vontade, tira a guitarra da minha frente, Jesus. Ovelha aqui no ombro, chega em casa, chegou perdido. Todo mundo, encontramos, a ovelha estava perdida, ela se arrependeu, voltou para casa. Essa é a igreja que Jesus quer ver. Uma igreja que, irmão, para, celebra. Se nós queremos ser uma igreja relevante nessa cidade, nós precisamos aprender a amar cada um que põe o pé aqui dentro. Chegou lá, tem que ter rojão na porta. Estou até pensando em comprar rojão agora para os voluntários. Só está faltando um rojão e umas purpurinas lá. O que você acha? Pode arroz não, é arroz, jogar arroz. Brincadeira, viu, mulher? Chegou,
tem celebração. Foi lá para dentro da salinha, celebração. Amar quem chega, celebrar com quem chega. Isso precisa ser o nosso DNA, você está entendendo? Como igreja. Precisamos entender isso. Por que eu devo entender isso? Porque no céu tem festa quando isso acontece. Se eu quero viver a realidade do céu na terra, eu preciso ter como exemplo o que acontece no céu. Se lá tem festa, quando um pecador fala assim, eu não quero mais a vida que eu tinha, eu traí a minha esposa, hoje eu não traio mais, lá no céu, deve ter algum show de pirotecnia, alguma coisa assim, deve ter, porque quando apareceu no monte teve, raio, trovão, luzes, fumaça, lá deve ter alguma coisa assim também, deve ter umas festas bem da hora, deve ou não deve, imagina. Aí chega aqui na terra, nós temos que festejar, irmãos, é a mesma coisa, tem que ter festa. Aparece na igreja um que fala assim, eu não quero mais a vida mentirosa que eu vivia, então o que tem que acontecer? Tem que ter festa. Chega na igreja aquele que estava depressivo, quantos jovens hoje em dia querendo cortar pulso, querendo se matar, perdendo vontade de viver, sem perspectiva de vida, chega um jovem na igreja, daqui a pouco se levanta, coloca de pé, já começa a sonhar com uma vida nova, fazer faculdade, casar, ser usado para Jesus, e aí a vida começa a mudar tudo. O que tem que ter a ver? Festa. Tem que ter festa, porque no céu tem. Então nós como igreja precisamos festejar, amém? Vamos se tornar essa igreja que festeja, uma igreja que não se importa com as críticas, porque está fazendo certo, uma igreja que vai aonde ninguém vai estar disposto a ir atrás de quem ninguém vai, e uma igreja que celebra a chegada dos novos. Essa é a igreja que Deus quer levantar nessa cidade. Fala, Deus vai nos levantar para isso. Fala para essa. Deus nos vai levantar para isso. Nós vamos manifestar o ousado amor de Deus. Nós vamos falar de Jesus que levanta vidas. Eu creio que esse amor de Jesus derramado na cruz não foi à toa. Ele é para ser manifestado pela igreja nessa terra. Amém? Eu quero que você fique de pé. Quem entendeu a mensagem, digam glória a Deus. Você vai sair daqui como hoje? Entendendo. Eu vou derramar Jesus na vida das pessoas. Eu vou manifestar esse amor de Deus, aonde eu for. Aonde você colocar o seu pé, você pode compartilhar. Talvez você fale assim, pastor, mas eu estou chegando agora. É o meu segundo, terceiro culto, 4 cultos. O que eu falo? Você sabe o que você fala? O que você está sentindo. Olha, desde o primeiro dia que eu fui, estou me sentindo tão bem. É a tua maneira de falar para as pessoas o que Deus já está fazendo na sua vida. E você pode fazer isso. O importante é a gente ser essa igreja.